Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo. Emmanuel comenta na lição 162 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esperemos. Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formatados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez, da areia seca retira utilidades valiosas, da substância amarga extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros somos servos imperfeitos do trabalho relativo não poderíamos esperar? É interessante o estudo de hoje, porque a gente se dá pouco por conta disso, que esse mundo, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse sofrimento decorrente dos contatos, dos vícios que temos uns com os outros, ao mesmo tempo ele está oferecendo o tempo todo oportunidades da gente reparar o mal que a gente praticou, e a gente vai reparar esse mal normalmente retribuindo a alguém, né, de alguma maneira o prejuízo que a gente cometeu. Então o que acontece? Aqui a gente faz o mal, mas também tem a oportunidade de reparar, e a gente não se dá conta de quantos males são reparados diariamente. Mas são muitos os males, são muitos os aprendizes como nós, que temos aquele momento de reflexão, que vem sempre aquelas 3 etapas, né? Em primeiro lugar o arrependimento, logo em seguida a gente fica ainda durante um tempo passando por um período de expiação, até que a gente possa reparar o mal que a gente fez, e aí sim a gente consolida o aprendizado, a gente olha para trás, até vai lembrar dos nossos equívocos, dos nossos erros, mas vai lembrar agora como um aluno lembra das provas já que se submeteu lá no primeiro grau, no segundo grau, nas várias etapas de aprendizagem que foi submetido, e dependendo da natureza da lição, ele absorveu tanto que ele nem vai lembrar exatamente, assim como a gente para lembrar hoje, né? Qual foi a questão que eu errei na prova de matemática quando eu estava no terceiro ano do primeiro grau? Eu não vou lembrar. Por quê? Porque aquilo ali, na verdade, foi superado, aquilo ali foi aprendido, aquilo ali eu posso ter errado por descuido na época, mas depois eu aprendi. E é assim que acontece com quem está a nossa dianteira, está lá na frente da gente. A gente, quando está aqui na Terra, a gente costuma observar muito esses quadros, como o Emmanuel fez questão de dizer para a gente. Vale até a pena pegar o texto aqui de novo, e fala lama, pedra áspera, areia seca, substância amarga, né? Então são várias situações que ele coloca, mas ele fala, olha, ao lado do pântano, a gente vai ver pessoas tendo a oportunidade de exercitar a compaixão e vai ter a oportunidade de exercitar a solidariedade. Você vê o seguinte, que no momento de crise, principalmente essas crises que são promovidas pelos flagelos destruidores, uma pandemia igual a gente teve agora, um fenômeno natural, né? A gente vê as maiores provas de solidariedade, às vezes pessoas que são verdadeiros, entre aspas, aí, criminosos. A gente fala criminoso porque o Chico Xavier dizia que criminosos somos todos nós quando somos descobertos, né? Que aqui na Terra ninguém está isento de pecado. Quem estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. A gente pode, às vezes, não ser catalogado entre os criminosos aqui dentro do nosso Código Penal da Terra, mas com relação ao Evangelho de Jesus, a gente ainda tem muitas falhas ainda no nosso caminho, né? Mas a gente vai ter essas oportunidades o tempo todo de estar aproveitando esses momentos. E, por exemplo, ele fala aqui para a gente, o criminoso de hoje pode ser um prestimoso companheiro amanhã. É interessante que eu me lembro de uma vez, da gente estar entregando quentinha na rua, e
A gente parava o carro, né, descia com a bandeja na mão, com várias quentinhas, e outro com um garrafão com suco, ou com guaraná natural, dependendo do dia. E a gente dava uma volta numa grande praça, né? Aliás, eram duas praças, uma do lado da outra. Então a gente andava numa praça e depois ia para outra. Quando a gente está voltando para o nosso carro, a gente vê uma briga acontecendo. E normalmente quando acontecia essa situação de briga, eu segurava o pessoal, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo primeiro, espera. E aí eu ia na frente, aí quando eu estou chegando lá na frente, eu pego o seguinte quadro. Eu pego aqueles companheiros que estavam morando na rua, eles brigando com outros que iam roubar o nosso carro. Então eles falando assim, o que eu ouvi, eu falei assim, vocês vão roubar carro de vocês, quem vocês quiserem, mas deles aqui não. Que eles trazem comida pra gente aqui toda segunda-feira. E aí me dei conta depois de que, na verdade, aqueles meninos eram meninos que estavam fugidos do tráfico, porque haviam sido jurados de morte. E aí eles estavam naquele local e iam roubar o nosso carro. E aí os moradores de rua naquele momento foram lá e nos defenderam. A gente já teve outras situações como essa, e uma situação que eu contei muitas vezes em palestra, porque já tem muito tempo, né? Naquela época foi marcante. Isso já tem pelo menos, isso deve ter acontecido que em 2005, 2006, se eu não me engano, 2005. Né? Eu ter ido num local e de repente chegar no local e 5 pessoas armadas, fortemente armadas. Um garoto não aguentava nem o peso da arma, de tão pequenininho que ele era. E quando eu vi que o negócio ia ficar complicado para mim, eu fui na direção deles com o carro, estava dirigindo, e aí falei para eles, pô, eu estou vindo aqui na casa de um amigo, você sabe onde ele mora? Né? Falei o nome da pessoa, aí uma pessoa lá de dentro falou para mim, eu te conheço, teu nome não é Robson? Eu falei, é Robson, sim, você me conhece, você deve me conhecer, que eu trabalho com música, eu toco, né, na noite. Ela falou, não, olha aqui para mim direito. Gente, eu fazia serviço de agente religioso em presídio. Então eu passava dentro do presídio Nelson Hungria, são 2 presídios femininos, né? Pelo menos eram na minha época, eu estou afastado desse trabalho. Era Nelson Hungria e Talavera Bruce, eu trabalhei nos 2. Mas no Nelson Hungria eu passava no meio de uma cela, no meio das celas, num corredor, que saía lá no final no refeitório, a gente fazia o nosso estudo no refeitório. Ela me via passando e sabia meu nome, então ela virou para os 5 meninos e falou, ó, pode liberar esse aí, porque esse aí é daqueles troços de espiritismo de Kardec. Não tem nada a ver não, pode liberar ele. Aqueles troços, foi essa palavra que ela usou, aqueles troços de espiritismo de Kardec. De maneira que a gente vai chegando à conclusão de que quanto mais a gente se solidariza com as pessoas, a gente vai vendo assim que tem retorno sim, o retorno não é imediato, a gente não deve esperar retorno, mas o retorno aparece e quando ele aparece ele surpreende cada um de nós. A gente vê aqui no município que eu resido, os moradores de rua nos conhecem pelo nome, a gente conhece ele pelo nome também. A gente não é uma pessoa qualquer, a gente passa por ele, estão carregando lá aquele carrinho, aquela luta deles na rua para poder sobreviver, para vender alguma coisa, ferro velho e tal, eles conhecem pelo nome, então são pessoas que quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, mais parece que o mundo vai respondendo para a gente. Agora a gente tem que se permitir de alguma maneira dar o primeiro passo, sentir isso. E ele fala para a gente, o criminoso de hoje pode ser um prestigioso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Até porque, quem sabe se a gente não foi também um dos grandes criminosos aí, até pouco tempo, muito pouco tempo, e de repente agora a gente teve esse despertar e está começando a se entregar a essas atividades. Porque uma coisa a gente tem certeza absoluta aqui na Terra, nenhum de nós tem santo. A gente não tem ninguém aqui, ó, asa de anjo, nascendo aqui nas costas. Se a gente pudesse olhar para o passado, né, nossa, encarnações passadas, ainda bem que a gente não pode, ainda bem que Deus dá esse benefício para a gente do esquecimento. Mas a gente tem que começar a colocar na cabeça assim, de não desprezeis, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Porque muitas das vezes ela está em fase de acabamento, está igual aquele aluno que precisa de uma aprovação, só numa matéria para estar formado e começar a trabalhar. Aí só aquela matéria está aparecendo para todo mundo, mas é só naquela matéria que ele tem deficiência. Daqui a pouco ele tem a aprovação, daqui a pouco vai estar fazendo coisas maravilhosas que você vai olhar para, mas não era ele que estava até há pouco tempo apanhando desse vício, e agora como é que ele está? É assim que Jesus faz com a gente, que ele nos abençoe hoje,
agora e sempre.